Eu quero compartilhar com os irmãos hoje alguns versículos, e eu quero iniciar por Lucas 18, versículo 8. Nós vamos compartilhar somente a parte B do versículo. Lucas 18, versículo 8. Diz assim: quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Amém, meus irmãos? Quero orar com os irmãos. Santo Pai amado, eu glorifico o Teu nome e Te agradeço, Senhor Deus, pela oportunidade que o Senhor me concede, Senhor Deus, para transmitir a Tua palavra. Por isso, Senhor Deus, estou aqui como um instrumento Teu nas Tuas mãos, Senhor Deus, que eu não venha transmitir, Senhor Deus, aquilo que a Tua igreja quer ouvir, mas aquilo que o Senhor quer falar, Pai amado. Por isso, em nome de Jesus, usa-me, Pai amado, para fazer a Tua vontade. Capacita-me, Senhor Deus, para levar a Tua mensagem, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Meus amados irmãos, como os irmãos sabem, eu estava viajando com a minha família, chegamos no último domingo, e a gente estava no interior do Ceará, no sertão do Ceará, ali onde mora a minha mãe, onde moram alguns dos meus irmãos, e ali alguns irmãos em Cristo também. Que a gente tem um trabalho missionário lá, desde que eu fui alcançado por Cristo, eu levei essa semente para lá, e essa semente foi lançada e alguns irmãos foram alcançados ali. E graças a Deus, Deus tem feito um trabalho ali maravilhoso naquela região. Mas nessa viagem eu posso dizer para os irmãos que eu volto alegre e triste ao mesmo tempo com o que está acontecendo no meio dos nossos irmãos lá na nossa região. A gente já viu, meus amados irmãos, a gente já viu ali uma zona rural, e a gente já ganhou várias almas para Jesus naquela região. A gente chegou a um número significativo de pessoas que foram alcançadas por Cristo naquele lugar. Porém, sempre que a gente retorna lá, esse número de pessoas ele é cada vez menor. Passou-se aquela euforia das pessoas correrem para Cristo, das pessoas reconhecerem o senhorio de Cristo. E aquela é uma região muito idólatra. E nesse quesito é muito difícil pregar o evangelho de Jesus Cristo naquela região. Mas o que complica um pouco mais a situação, e é disso que eu quero falar com os meus irmãos nessa noite, é a questão que muitos se afastam da igreja, muitos se afastam dos caminhos do Senhor, por pequenos desentendimentos entre os próprios irmãos, pela maneira na condução do culto, por um não ser de acordo como as coisas acontecem, por um não concordar com a opinião do outro, porque um cobra pontualidade de outro, porque o irmão cobra
postura de crente de outro, e por aí vai. Então, meus amados irmãos, qual que é o problema maior naquela comunidade? É que lá não tem um pastor. Lá não tem um pastor fixo lá. E tem a vila, um povoado onde tem 2 Assembleias de Deus. E esses pastores, volta e meia, eles vão lá e se reúnem. Mas não são assim tido como da nossa denominação. Esses irmãos são da nossa chamada, da nossa denominação, são meio alheios a esses pastores assembleianos. Pois bem, cada vez, como diz, tem diminuído o número de pessoas frequentando. Então, quando nós retornamos, sempre que nós retornamos naquele lugar, com a euforia de ganhar mais almas para Jesus, a gente se depara com a situação de corrermos atrás daqueles que já foram alcançados para Jesus, sendo que isso acaba ocupando o nosso tempo de tal maneira que não nos sobra tempo para que nós corramos atrás daqueles que ainda não conhecem Jesus. Então, meus amados irmãos, o título da mensagem que eu trago hoje para nós é de crentes que precisam de salvação. Pois vejam o quanto bagunçado está as ideias que permeiam por meio dos irmãos, que permeiam dentro da igreja. Um irmão que não é capaz de perdoar o outro, um irmão que deixa de ir para a igreja porque o outro irmão não concordou com a ideia dele. E um dos motivos que os nossos irmãos acabam não aceitando muito a presença desses pastores assembleianos é porque eles cobram postura. Eles cobram postura de crente. Pois vejam, meus irmãos, o pastor Carleano é um desses, da Assembleia de Deus como a Desma, com quem eu conversei bastante e participamos, organizamos alguns cultos juntos. E ele é um desses pastores itinerantes, que algumas organizações da Assembleia de Deus, algumas denominações, eles trabalham dessa forma. Um determinado pastor vai para uma região, assumir um templo, assumir uma igreja, e fica por um tempo ali, depois ele é remanejado para uma outra e vem um outro. E o pastor Carleano, ele estava me contando que quando ele chegou nessa comunidade, o número de irmãos que tinha na igreja dele, que frequentam a igreja dele, que eram membrados naquela denominação, era maior do que o número de membros que existe hoje. E uma das coisas que faz com que esses irmãos se desmembrem da igreja ou se desviem dos caminhos do Senhor é justamente porque ele cobra postura. Então, meus amados irmãos, vejam bem o que nós podemos tirar de lição para as nossas vidas, nos nossos dias, para que nós também não caiamos nessas esparrelas, para que nós também não venhamos a fraquejar e de alguma forma
envergonhar o nome de Cristo. Porque parece que muitas vezes a gente não tem a real noção daquilo que Cristo fez por nós, em se deixando levar por pequenas situações que nós simplesmente não concordamos, ou simplesmente porque alguém tem um ponto de vista diferente do meu. E muitas vezes nós adotamos uma postura de crente, uma postura de santidade, mas que na verdade muitos podem estar enganando inclusive a si mesmo. E vejam que isso é muito sério. Os irmãos conhecem a passagem da figueira que está no livro de Mateus, capítulo 21, a partir do versículo 18, que Jesus vai procurar figo em uma figueira e não encontra. E Jesus não gostou daquela situação, não gostou de não ter encontrado figo ali. E Jesus falou que aquela figueira nunca mais produziria. E aquela figueira, ela morreu, ela secou. Os irmãos conhecem o texto. Meus irmãos, o que contrariou mais Jesus não foi o fato de não ter figo naquela figueira, mas o fato que aquela figueira, ela era bonita, ela parecia ter figo, mas não tinha. Ela parecia produzir, mas não produzia. E muitas vezes, meus amados irmãos, se nós não tomarmos cuidados, pode ser exatamente isso que aconteça conosco. De repente nós adotamos uma postura de santidade que na verdade nós não temos. E a gente precisa estar muito alerta com relação a isso, meus amados irmãos. Porque Jesus, ele não fez nenhuma questão, em nenhum momento, de se exaltar, pelo contrário, ele se humilhou-se, ele serviu. Quando vem a mulher de Zebedeu falar com Jesus: olha, eu quero te pedir que no teu reino, esses meus 2 filhos, um sente à tua direita, o outro à tua esquerda. E Jesus fala: olha, não sabes o que pedis, isso não me compete. É para aqueles que estão separados, é para aqueles lugares que estão separados, para os escolhidos do meu Pai. Porque você quer ser grande no reino de Deus, você quer ser grande no céu, seja o que sirva, seja o que segue os caminhos do Senhor. Meus amados irmãos, e seguir os caminhos do Senhor tem um preço e tem um padrão. Quando você segue alguém, como que você faz? Você está ali indo na mesma toada dele, você está caminhando conforme os passos dele, não é assim? Se nós seguimos Jesus, nós devemos caminhar conforme os passos de Jesus. Não é assim: ó, Jesus, vai lá na frente que eu vou te seguindo aqui de longe. Não funciona dessa forma. Jesus convidou umas pessoas que estavam sentados à beira do caminho. Jesus fala: vem, segue-me. E uma daquelas pessoas disse: olha, eu não posso, permita-me ir primeiro sepultar meu pai. E Jesus fala: deixa que os mortos sepultem os seus próprios mortos. E a gente olhando, pelas palavras de Jesus, a gente imagina assim: nossa, Jesus também é seco, Mas na verdade, meus amados irmãos, o que aquele homem estava dizendo é que o pai dele ainda não havia morrido, e existia um costume
judeu, que os filhos iam casando, os filhos homens iam casando e iam permanecendo dentro de casa, cada qual tinha o seu quarto. Somente os filhos poderiam sair das suas casas depois que o seu pai morresse. Era isso que aquele homem estava dizendo para Jesus: olha, o meu pai não morreu ainda, mas deixa eu sepultá-lo primeiro, aí eu vou te seguir. Um outro fala: Jesus, eu vou te seguir, mas deixa primeiro ir despedir-me da minha família. Aquilo também não era simplesmente ir lá, oi, tchau, estou partindo. Não era. Aquelas famílias tinham que se reunir. Naquela época não existia o WhatsApp, não existia grupos de famílias que mandavam a informação, todo mundo recebia instantaneamente. As pessoas tinham que avisar, as caminhadas eram feitas a pé, eram distâncias longas. Então aquelas famílias tinham que se reunir, demorava meses para isso acontecer, e a festa também demorava meses de despedida de uma pessoa que partiria. Então Jesus diz: olha, aquele que põe a mão no arado e fica contemplando as coisas que para trás ficaram, não está apto ao reino dos céus. Pois percebam, meus amados irmãos, se o nosso foco é Jesus, nós não temos nenhum motivo para ficar olhando para trás. Se o nosso foco é Jesus, aquilo que acontece ali ao meu lado não é da minha conta, aquilo que acontece à minha esquerda não tem nada a ver comigo, o meu foco é Jesus. Aquilo que acontece, meus amados irmãos, ao nosso redor, se não for do teu agrado, foque em Jesus. É justamente isso que falta os meus irmãos, meus conterrâneos entenderem, muitos deles entenderem. Não se deixem levar as investidas do maligno, porque muitas vezes, meus amados irmãos, o maligno, ele quer nos parar, e ele está fazendo exatamente o papel dele. E muitas vezes a gente imagina assim: oh meu Deus, mas será porque vocês já ouviram, tem um jargão, um dito popular que diz assim: quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. É exatamente isso, meus amados irmãos, é exatamente quando nós estamos fazendo a vontade do Pai, é que vem os levantes, porque o inimigo quer te desanimar, o inimigo quer te amedrontar. Vejam, quando Jesus foi tentado por Satanás lá no deserto, Jesus estava com 40 dias e 40 noites, depois de ter sido batizado com o Espírito Santo, jejuava 40 dias e 40 noites e foi tentado pelo diabo no deserto. Jesus estava cheio ali da presença de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio da unção. Foi assim que Jesus foi perseguido. Quando foi que Estevão foi apedrejado, depois de ser ouvido lá no Sinédrio? Todos aqueles ficaram maravilhados com o sermão de Estevão. Estevão, que não era um homem culto, que não era um homem letrado, mas o homem deu um show das palavras ali, tomado pelo poder do Espírito Santo, e arrancaram aquele homem do Sinédrio e jogaram fora da cidade e o apedrejaram, justamente porque estava fazendo a vontade de Deus. Então, meus amados irmãos, não tenha medo, mantenha-se firme, focado em Jesus. O diabo, ele está aí para fazer o papel dele e tentar colocar medo em nós. Não tenha medo, maior é o que está conosco. Oh, glória a Deus! Você pode dar um glória a Deus aí, meu irmão? Oh, aleluia! Glórias a ti, Senhor Deus. Jesus diz: olha, meu irmão, aquele que amar pai ou mãe mais do que a mim não é digno de mim. Palavras duras, irmãos, palavras duras. Mas sabe o que a gente precisa entender, meus irmãos? Se nós estivermos com Cristo, nós amamos nosso pai, nós amamos nossa mãe, nós amamos nossos irmãos, nós amamos nossos irmãos em Cristo, nós amamos todo mundo, porque a presença de Deus está em nós. Porque muitas vezes, meus amados irmãos, nós dizemos que amamos a Deus, mas estamos falando da boca para fora. O próprio Jesus diz: olha, se não ama nem a teu irmão a quem vê, como pode dizer que ama a Deus a quem não vê? Essa é uma verdade, meus irmãos. Então nós precisamos ter esse entendimento.
Nós precisamos entender que nós somos falhos. É verdade. Nós somos falhos. Nós temos atitudes falhas. Mas que isso não seja algo corriqueiro, rotineiro nas nossas vidas, que seja um acidente de percurso, que seja algo para nós banirmos das nossas vidas, que não seja atitudes repetitivas nas nossas vidas. Eu não sou o irmão mais santo não, tá, irmãos? O mais crente não. Eu só fui usado para trazer essa mensagem aqui pelo Espírito Santo para os irmãos. Livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1 e 2, o apóstolo Paulo vai dizer: lembrai-vos do evangelho que vos preguei. Quero compartilhar esse versículo com os irmãos. 1 Coríntios 15. Irmãos, lembro-vos do evangelho que vos preguei, o qual também recebestes e no qual estáis firmes. Por meio dele também sois salvos, desde que vos apegueis com convicção à palavra que vos anunciei. Caso contrário, tendos crido em vão. Meus irmãos, é sério. Você veja o que Jesus, Ele nos ensinou amor, nos ensinou perdoar, mas Jesus nos ensinou justiça. E nós não podemos viver um evangelho baseado somente na graça, porque o que dependia de Jesus Ele já nos deu. Nós já recebemos a graça do Senhor Jesus. Agora, Jesus não tem mais o que fazer mais nada por nós, Ele já fez. Nós agora que temos que fazer algo para estarmos convictos que realmente nós nos tornamos filhos de Deus. Porque é bem verdade que Jesus veio para todos, mas muitos não receberam, meus amados irmãos. Está em João 1, 11, 12. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas todos aqueles que o aceitaram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Os que creem no seu nome. Meus irmãos, não é balela, não é de falar assim: olha, eu confessei, eu fiz uma oração, eu confessei o Senhor Jesus como meu único e legítimo Salvador, mas eu não vou andar nos caminhos dele. Não é esse o modelo. Não foi isso que Jesus nos ensinou. Não foi para isso que Jesus morreu numa cruz, cravado, escarnecido pelos nossos pecados. Jesus foi humilhado. Não foi somente a morte, Jesus foi humilhado. Ou muitas vezes, meus amados irmãos, nós até não nos desviamos dos caminhos do Senhor, mas nós nos contentamos somente com a salvação. Não que a salvação seja algo pequeno, não, de forma nenhuma, porque foi algo que custou o sangue de Jesus Cristo, mas a salvação é somente a porta de entrada para o reino de Deus. Ou seja, nos cabe fazer muito mais. E não somente, meus amados irmãos, e não somente para aqueles que não foram alcançados ainda, mas é que é chegado o tempo, é chegado a hora, que os verdadeiros cristãos estão sendo chamados, não somente para evangelizar aqueles que declaradamente são mundanos, como também para ensinar a postura do reino para aqueles que se dizem cristãos e não são. Vejam, meus amados irmãos, ser chamado de cristão ou dizer que é cristão é muito fácil.
Mas como que aqueles nossos irmãos, eles foram chamados de cristãos? Pelo testemunho que eles davam. Nunca ninguém tinha chamado uma outra pessoa de cristão. Mas quando aqueles nossos irmãos chegaram em uma determinada cidade, falaram: olha, esses verdadeiramente são cristãos, vejam como eles andam, vejam como eles se comportam como Cristo, eles andam como Cristo, eles agem como Cristo. Esse é o verdadeiro significado da palavra cristão. Então que nós possamos nos revestir, meus amados irmãos, da unção do Senhor, da armadura de Cristo, para que nós não caiamos nas esparrelas, nas investidas do inimigo contra as nossas vidas, e que nós tenhamos sabedorias, meus amados irmãos, para não permitir que diversas coisas, que algumas coisas adversas, venham nos abalar de alguma forma. Foque em Cristo somente. Sabe qual que é o maravilhoso de andar com Cristo, meus amados irmãos? O bom é que Cristo ele não simplesmente não falou assim: olha, vocês vão lá e faz desse jeito, eu quero assim, é para fazer nesse formato. Não. Jesus ele não é chefe. Jesus foi o nosso líder. Jesus ele vai lá e faz primeiro, diz: olha, é assim, você quer aprender? Vem caminhar contigo, eu vou te ensinar. Jesus não diz assim: ó, vai lá e faz. Não, ele diz, Mateus 11:28, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia! É assim que Jesus diz: vem. Quando Jesus diz: toma sobre vós o meu jugo, meus amados irmãos, é um artifício, um objeto que os irmãos já devem ter visto na televisão, alguma reportagem ou pessoalmente, quando se colocam uma pareia dupla de bois, você coloca lá um acessório que vai sobre os lombos dos bois. Aquilo chama-se, nós chamamos na minha região de canga, mas isso é o que Jesus, que era conhecido em Israel como jugo. Então esse jugo, Jesus está dizendo: olha, é como se Jesus dissesse: eu sou um desses bois, você é o boi que precisa ser domesticado, vem caminhar comigo, eu vou te ensinar. Então Jesus diz: toma sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Meus amados irmãos, e quanto nós perdemos por deixar de ser obediente, por conta da desobediência. Quem perde não é Deus não é Jesus não, somos nós. O Salmo 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo que ele fizer será bem sucedido. Não é alguma coisa que ele fizer não, meus irmãos, é tudo que ele fizer será bem sucedido. É isso que a palavra diz. Esse é o Deus que nós servimos. Como nós podemos abrir mão da obediência a um Deus maravilhoso, um Deus que nos promete bênção, um Deus que nos promete o cuidado, meus irmãos, para fazer as coisas de qualquer jeito, ou para fazermos as coisas distantes das ordenanças do Senhor? A palavra do Senhor diz, meus amados irmãos, em Mateus 24, 12 e 13, que no final dos tempos, o amor de muitos se esfriaria. E a gente
precisa estar alerta quanto a isso, meus amados irmãos, porque as profecias estão se cumprindo. As profecias estão se cumprindo, meus amados irmãos. Mas sabe qual que é o mais maravilhoso de Jesus? É que Ele nos alerta tudo aquilo que vai nos acontecer. Ele nos diz, olha, não vai dessa forma que não vai dar certo. Mas sabe o que é melhor ainda? É que Jesus ele não disse, olha, no final dos tempos o amor de todos se esfriará. Não foi assim que Jesus disse. Ele falou, o amor de muitos se esfriará. O amor de muitos, meus amados irmãos. Mas eu profetizo nessa noite que o amor de Deus continuará sendo efervescente na vida dos irmãos, e que o amor dos irmãos pelo Evangelho continuará firmes, nenhuma alma se perderá, porque Deus é bom, porque Deus está no controle das nossas vidas, porque não foi para isso que Jesus morreu numa cruz. Jesus não morreu numa cruz, meus amados irmãos, para que nós vivêssemos um evangelho de qualquer jeito. Jesus morreu na cruz para que nós seguíssemos os seus passos. Jesus veio aqui na terra, meus irmãos, e nos ensinou a ser igreja. Nos ensinou a ser igreja. A igreja do Senhor nada mais é do que a continuação da vida de Jesus aqui. Toda vez que nós deixamos de fazer a vontade de Jesus aqui na terra, toda vez que nós deixamos de ser igreja aqui na terra, nós estamos sendo negligentes com aquilo que Jesus nos comissionou para fazer. Seja cheio de Deus, meus amados irmãos. Seja cheio da presença de Jesus em todo o tempo. Ande em obediência, meus amados irmãos. Sabe o que a Bíblia diz, meus amados irmãos? Provérbios 28, 9. Aquele que desvia o ouvido de ouvir a lei, até a sua oração se torna abominável diante de Deus. Já pensou, meus amados irmãos? Qual que é a arma do crente? Qual que é a arma do cristão? É a oração. É por meio da oração que nós nos comunicamos com Deus. É por meio da oração que nós transmitimos a Deus os nossos medos, as nossas frustrações, as nossas angústias. É por meio da oração que nós conversamos em tempo real com Deus. Agora você imagina a nossa oração se tornar abominável diante de Deus? Misericórdia, irmãos. Vamos abraçar a causa do Evangelho, vamos abraçar a causa do reino, vamos fazer um esforço. É difícil, meus amados irmãos, não é fácil, é bem verdade. Para aqueles que estão na ativa e trabalham em algum lugar, eu imagino que os irmãos enfrentam algumas dificuldades de relacionamentos, dificuldades de entendimento, dificuldades de convivência. Mas Jesus é maior que tudo isso, meus amados irmãos. Se estivermos focados no Senhor Jesus somente, essas coisas são superáveis. Nós conseguimos superar, não porque nós somos bons, mas porque o poder de Deus habita em nós, porque a presença de Deus está conosco. Ele prometeu não nos abandonar em nenhum momento sequer. Ele prometeu que estaria conosco todos os nossos dias das nossas vidas. O melhor, meus amados irmãos, de ser crente, de ser cristão, de ser filho de Deus, é saber que nós servimos a um Deus que está conosco, compartilhando ali do nosso sentimento de todas as coisas. Meus amados irmãos, no livro de Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 23, também vai dizer que muitos vão dizer naquele dia: Senhor, não profetizamos em teu nome, em teu nome não expelimos demônios,
E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, aqueles que praticai a iniquidade. Veja, meus irmãos, isso é para crente. Quem profetiza em nome de Jesus, meus irmãos, é crente. É para crente, meus irmãos. Então, meus amados irmãos, é necessário que nós façamos um esforço. É necessário que nós tenhamos essa compreensão. Tem um outro versículo que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, que está em Jeremias, capítulo 8, versículo 20. Vejam só o que diz, meus amados irmãos. Assim passou o tempo da colheita, acabou o verão e não estamos salvos. Misericórdia, irmãos. É chegado a hora. Jesus está voltando, meus amados irmãos. Muitos vão dizer: desde que meu avô era menino já falava isso e até hoje Jesus não voltou. Meus irmãos, muitos daquelas pessoas que caminharam com Jesus, que estavam com Jesus em Jerusalém, deixaram de ser cheios do Espírito Santo, porque Jesus diz: olha, permanecei em Jerusalém, até que venha o Consolador, e vocês receberão poder, vocês serão cheios do Espírito Santo. Da partida de Jesus, da ascendência de Jesus ao céu, à vinda do Espírito Santo, demorou somente 10 dias. Muitos irmãos não esperaram. Muitos daqueles que ouviram não esperaram. E deixaram de receber poder. E deixaram de ser cheios da presença de Deus. E muitos dos nossos irmãos, meus amados, muitos entes queridos, muitas pessoas que nós gostaríamos que conhecesse o Evangelho, que vivesse o Evangelho, não está vivendo esse Evangelho, porque não acredita que Jesus está voltando. E para finalizar, meus amados irmãos, João 3,3, Jesus, em uma conversa com Nicodemos, diz: se não nascer de novo, não podes ver o reino de Deus. Então, meus irmãos, é necessário nascer de novo. É necessário ser não somente uma nova criatura, mas um novo homem, cheio de atitudes novas, de atitudes diferentes, de atitudes que agradam a Deus. Nicodemos não entendeu, falou: como pode ser um homem velho nascer de novo? E Jesus diz: tu é mestres em Jerusalém e não entende as coisas do céu. Meu irmão, a minha oração nessa noite é que nós possamos verdadeiramente nascer de novo, desprendidos do velho mundo, para viver uma nova realidade em Jesus Cristo, para viver a realidade dos céus. Foi para isso que Jesus nos escolheu, foi para isso que nós fomos escolhidos, meus amados irmãos. Nós precisamos entender que nós não podemos de nenhuma forma nos mistificar, fazer coisas que desagradam a Deus em nenhuma circunstância. Nós precisamos ser cheios dele. Ele nos resgatou, ele nos transformou, nos transportou do reino das trevas para o reino do seu Filho amado, para o reino de Deus Altíssimo. Foi isso que Jesus fez por nós. Então nós não pertencemos mais a esse reino mundano, nós pertencemos ao reino eterno, ao reino de Deus. 1 Pedro 2,9 diz que vós sois raça eleita,
sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. É isso que você é, meu irmão. É isso que nós somos, povo de propriedade exclusiva de Deus. Se nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus, nós precisamos viver segundo os ensinamentos do próprio Deus. Amém? Se coloque de pé, meu irmão, eu quero orar com você nessa noite. Meu Deus amado, como diz a tua palavra, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. As portas do inferno, Senhor Deus, não prevalecerão contra as vidas dos cristãos, contra a vida daqueles que foram escolhidos pelo Senhor Jesus, contra a vida daqueles que foram transportados do reino das trevas para o reino do teu Filho amado, Santo Deus amado. Por isso, em nome de Jesus, Pai amado, revista-nos, Senhor Deus, de poder, revista-nos, Santo Pai amado, com a armadura de Cristo, Pai amado, nessa noite, Senhor Deus, que nós possamos, Pai amado, em nome de Jesus, refletirmos, Senhor Deus, a tua palavra entrando, Senhor Deus, nas nossas mentes como espada afiada que corta, Senhor Deus, pelos dois lados, capaz de dividir alma e espírito, Senhor Deus. Que assim seja a tua palavra nas nossas mentes, nos nossos corações, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Pai amado, nos dá coragem, Senhor Deus, nos dá, Senhor Deus, sabedoria para vivermos, Senhor Deus, segundo os teus ensinamentos, para andarmos nos teus caminhos, Senhor Deus. Pai amado, nos dê sabedoria, Senhor Deus, para que nós possamos, Senhor Deus, driblar as circunstâncias, as adversidades, Senhor Deus, e que uma simples ideia contrária a mim seja motivo, Senhor Deus, de eu me desgostar ou não querer mais saber do meu irmão, ou principalmente distanciar da tua casa ou dos teus caminhos, Santo Deus amado. Por isso, em nome de Jesus, Pai amado, que nessa noite, Senhor Deus, derrama, Senhor Deus, o teu poder sobrenatural nessa igreja, nesse lugar, Senhor Deus. Derrama, Senhor Deus, do teu fogo, a tua Shekinah aqui agora, Pai amado. Oh, aleluia, Santo Deus amado, glorioso és tu, Senhor Deus, maravilhoso és tu, Santo Deus amado. Perdoa os nossos pecados, meu Deus amado, perdoa os pecados da tua igreja, Pai amado, a igreja remida, Senhor Deus, pelo teu sangue, Pai amado. Que nós tenhamos atitudes, Senhor Deus, coerentes ao evangelho, atitudes coerentes, Pai amado, aos cristãos, a um verdadeiro cristão, Senhor Deus. E afasta das nossas vidas, Senhor Deus, tudo aquilo que não veio de ti. Em nome de Jesus, Pai amado, entra, Senhor Deus, diuturnamente, Senhor Deus, onde quer que estejamos, onde quer que andemos, Senhor Deus, que a tua presença seja real ali naquele lugar, que a tua presença seja cotidiana, Senhor Deus, em todos os lugares, Senhor Deus, porque nós somos teus filhos, Senhor Deus, nós somos teus escolhidos, Santo Pai amado. Nos ajusta, Senhor Deus, nos ajusta, Senhor Deus, ao padrão do reino, nos ajusta, Senhor Deus, ao padrão eterno, Senhor Deus. Por nós mesmos nós não somos capazes, mas pelo poder do Espírito Santo, Senhor Deus, o Senhor é capaz, Senhor Deus, de modificar as nossas vidas, e nós nos prostramos, Senhor Deus, diante, Senhor Deus, dessa situação, Pai amado, para que, Senhor Deus, nós possamos ser pessoas melhores, nós possamos ser cristãos melhores, Senhor Deus, porque o Senhor morreu cravado em uma cruz por nós. Por isso, em nome de Jesus, meu amado irmão, receba a bênção do Senhor nesse momento, em nome de Jesus, que o conforto do Espírito Santo, Senhor Deus, e que a alegria da presença do Senhor Deus seja constante na sua vida, não só hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Eu profetizo, meus amados irmãos, nenhuma alma se perderá, porque o Senhor Jesus
é maior e superior a todas as coisas, e nós estamos convictos disso e temos a certeza que o Senhor Deus nos guardará e nos levará para morar com Ele, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe.